Avançamos para linhas direitas com Miguel Morgado, com Carlos Guimarães Pinto e com Cristina Rodrigues. E, se houver tempo, falaremos do Papa e desta inauguração, abertura da Torre de Jesus Cristo. Mas, Carlos, começamos por 10 de junho, pelos discursos. Se quiser, Miguel Monjardino e Presidente da República, ou só Presidente da República, é à escolha. Muito bem. Eu antes queria fazer duas notas prévias, porque hoje é um dia especial. Primeiro, dar-nos parabéns a nós, porque estamos a fazer um ano de programa, e dar os parabéns a todos, ao painel, a quem teve a ideia, e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam neste ano, que acho que é importante. O segundo, nós nunca falamos de futebol aqui, mas começa o Campeonato do Mundo amanhã. Eu vou falar sobre isto não para... Obviamente desejo para me ignorar sucesso e a minha pergunta à seleção portuguesa. Não, mas há um momento... Acho que ele não faz mais um ano agora no programa. Mas acabou. Aliás, a seguir esta... Mas eu vou à resposta. Eu vou dar uma resposta, mas queria deixar mesmo uma mensagem muito especial, obviamente, à seleção portuguesa, mas também, desta vez, à seleção de Cabo Verde. Porque eu sinto uma ligação especial, mas não é pela minha ligação especial. E é bem divertida. Que gostava de dizer isso. É porque os cabo-verdianos sempre tiveram uma ligação especial a nós e nos outros campeonatos do mundo todos torceram por nós, e esta é a primeira vez que estão no Campeonato do Mundo. Tem uma excelente equipa. Não sei quão longe irão chegar, mas eu sei das pessoas que conheço lá que é um entusiasmo tremendo de quem está no Campeonato do Mundo pela primeira vez. Gostava de enviar uma mensagem, até porque sei que há pessoas em Cabo Verde que veem o nosso programa. Muito bem. Duas mensagens para imitar Marcelo Rebelo de Sousa também quer ser presidente. Exato. Não. Acho que era importante, até porque gosto muito de Cabo Verde. Sobre o discurso. Como disse, tenho imenso prazer em fazer este programa. Volta e meia tento fazer coisas que me dão um bocadinho menos prazer, e ver discursos presenciais é uma das coisas quando não sou obrigado a isso. Tive de o ver para o comentar aqui. Não acho que tenha sido um mau discurso. Acho que foi um bom discurso. Seguro é um dos presidentes da República que melhor percebe qual deve ser o papel de um presidente da República numa democracia liberal, como acontece noutros países da Europa, que normalmente não é necessariamente aquilo que a imprensa e a opinião pública espera de um presidente da República, que é quase que seja um primeiro-ministro sombra, não sei o quê, e perguntam-lhe o que vai fazer para a educação, para a saúde, para isto, para aquilo. E ele sempre foi capaz de dizer: atenção que eu sou Presidente da República e essas são funções da Assembleia e do Governo, etc. Portanto, aquilo que ele fez no seu discurso foram basicamente os mesmos diagnósticos de sempre. Falar aquele discurso tipo Miss Mundo que se espera de um Presidente da República. Os diagnósticos não diferem muito daquilo que foi dito anteriormente. Houve ali uns toquezinhos em termos de política internacional, que foi importante dizer que estamos numa fase particular em que é importante a Europa ter o seu papel, mas que não se deixa a ligação transatlântica. Houve esses toques aí. Nós vimos as reações que demonstraram que, de facto, foi um discurso Miss Mundo, porque as reações de todos os partidos encontraram alguma coisa para gostarem naquele discurso, o que demonstra que é um presidente que, de facto, está a tentar preservar alguma da sua autoridade para um momento em que realmente seja preciso, que eu acho que é isso que um chefe de Estado tem de fazer num país desenvolvido. Não é governar, não é substituir-se ao Governo ou à Assembleia da República, mas sim preservar alguma autoridade em todos os agentes políticos para um dia que, efetivamente, isso seja preciso. Miguel. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. O Presidente da República, isto é uma velha discussão que tivemos a propósito da campanha eleitoral, em Portugal não é como nos outros países europeus. Não é, mas podia ser. Essa é a minha perspectiva. Sim. Então a Iniciativa Liberal que faça uma proposta de revisão da Constituição que muda o sistema de governo, mas este que temos parece que é para ficar. E o Presidente da República tem poderes constitucionais amplos e isso foi, de resto, utilizado até na campanha eleitoral. O António José Seguro não se cansou de dizer o que é que faria em áreas que são da exclusiva competência do Executivo. E depois, quando foi para Belém, voltou a fazer. Então, o Carlos Guimarães Pinto está a dizer: não, ele não se mete. Então, um pacto para a saúde. Sim. Reunir com os sindicatos ao meio de uma negociação explosiva para o Governo. Calma lá, ele tem interferido e não tem sido pouco na política do Governo. E na medida em que não pertence ao seu próprio partido, ainda mais vai ser. Ele está dentro da amplitude dos poderes constitucionais que tem, não está a fazer nada de mal.
Podemos depois politicamente julgar se gostamos mais ou gostamos menos, mas não estou a fazer nada de mal. Agora, ele não é um presidente desses, nem pode ser. Na nossa Constituição, nenhum presidente alguma vez vai ser assim. Não depende nem do feitio, nem do caráter, nem do... se vem de um partido, se vem da esquerda, vai ser sempre assim. Então, os poderes constitucionais estão lá e vão ser sempre usados. Marcelo Rebelo de Sousa, isto é tudo gente mais jovem, Teresa, já não se deve lembrar, os mais jovens entre nós, mas em 2016 lembro-me perfeitamente, também era Miss Mundo e estamos juntos e vamos despolarizar e vamos descrispar, que aquela invenção do Marcelo, é tudo igual. Agora, há aqui uma diferença para 2016 e agora. É que o Presidente da República não é uma pessoa qualquer, faz um discurso e nem vamos falar aqui sobre divergências, isso se calhar deixarei para outra ocasião, sobre a interpretação que o Presidente da República faz do poema das Lusíadas. Ele acha que é um poema patriótico, eu acho que não tem nada a ver e nem acho que o Camões seja particularmente elogioso do povo português nas Lusíadas. Mas se calhar o Presidente da República nunca leu as Lusíadas. Mas enfim, vamos deixar isso de parte. Há aqui coisas que não podem ser ditas por um político que ainda por cima é chefe de Estado sem ter consequências. Eu vou ilustrar com isto. Ele está sempre a dizer: isto é um momento grande, complicado, muito complicado. Complicado cá dentro, complicado lá fora. E estamos numa fase de transição, meu Deus, o que é que nos espera? E depois? O Sr. Presidente da República, diga lá, e agora? Não, temos que conversar, temos de debater. Mas então vamos para onde? É a Europa, é os Estados Unidos, é o mundo, é toda a gente, somos esquerda, somos direita. Perguntas imaginárias. Porque Podemos, se calhar, perguntar ao Sr. Presidente da República. Podemos perguntar ao Sr. República, e é esta pergunta que eu deixo no ar. Talvez ele veja o programa como a malta de Cabo Verde vê, talvez ele veja. Eu pergunto ao Sr. Presidente da República: o estado das coisas a que nós chegamos, o declínio europeu, a fraqueza europeia, as debilidades estruturais portuguesas, a polarização e a radicalização à esquerda e à direita, todos este mar de diagnosticado de males que nos assolam, em que proporção é que esses males resultaram ou foram o efeito precisamente destas palavras do meio? Porque o Presidente da República acha que inventou uma terminologia nova, palavra do meio, não é? Que não é aquela extrema daqui, nem aquela extrema dali. A língua portuguesa tem uma expressão para isso muito antiga, chama-se meias tintas. A palavra das meias tintas. Temos de perguntar ao Sr. Presidente da República até que ponto é que a palavra das meias tintas dos políticos que nos governaram, não é só em Portugal, não estou só a responsabilizar a ele, os outros portugueses e os europeus. Até que ponto é que os problemas de que padecemos hoje não resultam precisamente das palavras das meias tintas? Cristina. Bom, eu acho que Primeiro houve o elogio, depois aqui em Lisboa André Ventura disse que tinha sido pouco assertivo o Presidente. Pois, mas eu Ele acho... elogiou primeiro? Não foi Não, ele, lá, foi não, o Pedro Pinto. a pessoa que Foi o estava Pedro lá. Pinto. Não se articularam, não se Já tinha articularam. acontecido em Angola. Em Angola, o Pedro Pinto também elogiou. É verdade. O MPLA é bom em Ventura. Angola. Grande documentário de internacional, polícia bom, polícia bom. A questão aqui Pois acho que é simples, é que realmente é um discurso que também não afronta ninguém, não é? Não arrisca, não é um discurso que chateia ninguém e, portanto, é natural que também não cause grandes desconfortos. Por outro lado, peca precisamente por isso, porque às vezes precisamos de arriscar, às vezes precisamos de sair da zona de conforto e também ser um pouco controversos, que me parece que este Presidente não será, porque acho que não é da personalidade dele e acho que não o fará. Eu, por exemplo, achei piada, ele fez uma citação que era: enquanto os outros viam o fim da Terra, nós víamos um caminho. E realmente acho que é um momento bastante marcante para o povo português. O que é que acontece? Ele podia, por exemplo, ter aproveitado esta oportunidade até para se distanciar de Marcelo Rebelo de Sousa e acabar com os fantasmas sobre as reparações históricas, sobre o termos que pedir desculpa às colónias. Quer dizer, acho que não se consegue estar dos dois lados. Isto era o momento. Eu acho que podia ser, aliás, acho que, se eu não estou em erro, a questão do pedido de desculpa às colónias, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez precisamente num outro discurso de 10 de junho. Isso penso eu. Muito à minha memória, penso eu. Mas pronto, independentemente disso, acho que podia ser um bocadinho mais arrojado. É também um pouco como o Miguel dizia, são muito identificar problemas, dizer que vamos conversar, vamos pensar, nunca consegue apontar um caminho, nunca consegue ser mais concreto. E acho que peca um pouco por isso. Mas acho que, honestamente, é o que vamos ter durante todo o mandato, é quem ele é, e acho que vai ser difícil sair desse registro. Relativamente a Monjardim, já agora dando também aqui um comentário sobre isso, ele falou nesta cortina de medo, se não estou em erro, acho que foi a expressão que ele utilizou, reportando-se à questão da situação internacional, que realmente há aqui alguma instabilidade.
Eu acho que ele, não sei se ele estava a referir só à questão do Irão e dos Estados Unidos, mas nós temos que ver aqui por toda a Europa tem havido uma instabilidade crescente e nós temos visto agora, por acaso não sei se assim que passou essas imagens, é possível que tenha passado, na Irlanda, Claro, evidente. portanto, todos estes movimentos que estão a acontecer em virtude do ataque selvagem que houve em Belfast. E, portanto, eu acho que nós vamos vendo isto, há uns dias foi em França, outros dias são noutros países, e acho que cada vez mais as coisas estão mais polarizadas e mais acicatadas, e acho que a instabilidade que as pessoas vivem e esse medo é que também chega a Portugal alguma coisa desse género. E, portanto, acho que foram palavras que realmente retratam um momento atual, agora acho que temos que trabalhar para ser mais incisivos naquilo que podemos Avançamos fazer. para a Teresa, apresentação. posso só fazer um elogio num discurso, um elogio, em vez de ser só crítico. Há uma coisa que eu acho que o Presidente da República faz bem. Marcelo também começou a fazer depois, e eu acho que isso é bom, e deve-se insistir. E não é exatamente um lugar comum. É dizer aos emigrantes portugueses, para eles voltarem. Sim, sim. Eu isso acho muito importante. Não é só confiança para o mundo em abstrato e para os turistas, é dizer, o futuro do país é difícil, mas E já vai voltam seguir. para onde? Para um país onde a habitação é cara? Não, mas eu acho que essa preocupação deve ser articulada pelo chefe do Estado. Acho que deve ser. Acho que deve ser. Mas Acho que não é o só mesmo- dizermos mas que o mesmo chefe de temos os Estado diz imigrantes, que- vamos lá visitá-los, Mas o mesmo, nós queremos que eles voltem. o mesmo chefe de Estado diz que a vida cai muito difícil. Não, e não deixa de ser. E os imigrantes não emigraram para o Luxemburgo, onde nós estiveram há pouco tempo, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, por acaso, não é? Não é por acaso. Só estou a dizer é que eu acho que é uma mensagem realmente importante. Primeiro, porque força o país a não se esquecer que tem uma diáspora gigante, e depois, porque realmente fazem falta em Portugal as pessoas que se foram embora. Não virão todas, mas se alguma percentagem, alguma proporção puder vir, é um sinal de que o país, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, tem esta força, e essas pessoas têm mesmo um contributo para dar ao país no momento em que o país... E já que esteve no Luxemburgo, que trouxesse algumas das políticas económicas e fiscais que eles têm lá, que é uma das razões pelas quais os No portugueses caso de vão para lá. António José Seguro, acho mais difícil. Não houve acho um que mais fosse complicado. entrevistado que não falasse dos ordenados e das condições de vida. Como é Pois, evidente. Claro. De por pouco isso que vale estão lá, pedir-lhes senão para não saíam. virem para cá se as políticas são tão vinham, A maioria claro, gostariam de estar em não se vive Portugal. tão bem em Portugal, claro, desde que se tenha ordenado. PSU. Por acaso é engraçado porque uma das coisas que nós apresentámos ao Governo tem precisamente a ver com o retorno dos nossos imigrantes. E, portanto, até porque nós sabemos, tem sido um ponto controverso, é que o Governo, portanto, determina que pode atribuir a PSU a imigrantes que estejam cá legais há um ano, mas não tem qualquer previsão para os nossos imigrantes que queiram voltar, e esse foi um dos pontos que nós fizemos a chegar ao Governo enquanto uma das prioridades para nós. Ora, se nós vamos apoiar pessoas que vêm de fora, a primeira coisa que nós temos que fazer, a prioridade, é apoiar os nossos portugueses que estão fora, que querem viver para Portugal. Nós temos contactado com muitos que dizem que gostariam de voltar, mas que não têm necessariamente as condições, depois têm dificuldade em encontrar casa, não têm rendimento logo imediatamente até conseguirem organizar-se, e acho que podemos aqui, nesta fase, neste tema, dar também um contributo para isso. A outra questão diz respeito à questão dos imigrantes. Nós não concordamos de todo com o facto destas pessoas poderem receber algum tipo de apoio social sem ter contribuído primeiro para o nosso Estado. E, portanto, a nossa proposta é que façam contributos durante 5 anos e depois então possam ter acesso aos apoios sociais que estão previstos genericamente. Outros dos pontos que falámos diz respeito ao facto de que me parece que o Governo, na proposta de lei apresentada, não tem um limite, portanto, um máximo para qualquer pessoa poder usufruir da PSU. Quer dizer, nós entendemos que há pessoas que não têm condições para trabalhar e essas devem estar sempre em todas as circunstâncias salvaguardadas. Mas há outras que têm, mas acabam por ver uma forma de vida em receber estes apoios. É o chamado subsídio à dependência, portanto, estão numa habitação social que pagam muito pouco, recebem os apoios sociais, têm apoios também depois no pagamento de vários tipos de despesas e, portanto, acabam por estar dentro deste Mas a questão, Cristina, contexto. tem o Chega uma avaliação do peso dessa subsídio à dependência de que... Aquilo que são os dados, portanto, são dados públicos, nós temos neste momento, são cerca de 170 mil pessoas, se eu não estou em erro, Do RSI. que recebem RSI em 180, particular. acho. E as inspeções que foram feitas dão uma ordem de 16% de fraude nesta circunstância. Ora, isto por mês são 27 mil pessoas, mais ou menos, que custa 5 milhões ao Estado português por mês.
4 milhões e 200 ao Estado português. E, portanto, nós não estamos aqui a falar propriamente de ninharias. E estamos a basear isto nos dados que nós já temos e que são conhecidos relativamente à fraude. E só estamos a falar de fraude da RSI, ou seja, há outras fraudes noutros apoios sociais. E, portanto, desse ponto de vista, nós achamos que ajuda à fiscalização juntar tudo na pensão social única. Agora, tem que haver uma outra preocupação da nossa parte, que efetivamente haja meios para fiscalizar, a própria Segurança Social tem esses meios. Sabemos que o Governo vai criar os canais de denúncia, ora não vale a pena criarmos canais de denúncia se não temos meios para depois fiscalizar. Portanto, isso acaba por ser só tirar areia para os olhos. Carlos, Nós podemos ir... prestação social única. Sim, podemos ir por várias partes. Primeiro, respondendo à Cristina, começo pela questão dos emigrantes. Os emigrantes, sendo portugueses, no momento em que regressam a Portugal, tornam-se automaticamente residentes, portanto não precisam pedir autorização de residência, são portugueses, se estiverem em Portugal são residentes, portanto têm imediatamente acesso à PSU. Certo, portanto, mas nós queremos um programa próprio para eles, não é? Pronto. Parece-me uma proposta Para estimular algo redundante, porque eles... o retorno. Mas muito boa sorte a convencer um imigrante no Luxemburgo com a PSU a voltar para receber a PSU. Mas calma, não estão todos no Luxemburgo, Muito não boa estão todos nas mesmas circunstâncias e há Vamos dizer pessoas assim, que eu duvido querem voltar. que haja muitos imigrantes que, tendo ido para fora do país, regressem com a atratividade de receberem a PSU com a dimensão que aquilo deve ter. Eu acho que falas com poucos imigrantes, se calhar. Independentemente de onde eles estiverem, duvido que haja muita gente que regresse, que o facto de poder receber a PSU seja um grande incentivo a regressar. Eu acho espero que que não. deve haver Eu uma espero que não PSU estejam a viver dirigida assim para tão essas mal pessoas. lá fora que. E os imigrantes não façam são isso. todos em países ricos, também tens de ver isso, não é? Pronto. Esse é o primeiro ponto. Depois há outro ponto que eu acho que o Chega faz uma proposta que é discutível, que não é uma coisa completamente fora, que é a questão de terem de contribuir para poderem aceder a isso. Há uma coisa que é, estas prestações são, pela sua origem, não contributivas. Portanto, colocar lá a obrigação de contribuir pode ser, até pode ir contra as regras europeias. Dito isto, há uma forma muito fácil, que é com a nova lei da imigração, os imigrantes só podem estar cá se tiverem emprego. Esta lei já obriga a que só pode receber a PSU quem estiver há pelo menos um ano residente no país, e um ano será um ano a contribuir, nunca... Ou seja, nunca se poderá pôr na lei que as pessoas são obrigadas a contribuir para receber pela natureza da pensão que é não contributiva. Mas pode-se colocar, em vez de um ano, pode-se colocar 4 ou 5 anos. E note-se, eu acho que é legítimo, ou seja, discutir-se se alguém que só está cá há um ano, que não sendo português, só está cá há um ano, deve ter acesso a pensões não contributivas. Não é uma coisa absurda como a lei de base a antecipação da idade da reforma. E foi aprovada pelo Sócrates. Não é. Dito isso, estas pensões, e isto é importante, que vão ser agora juntas na PSU, constituem uma parte pequena do Orçamento do Estado. Estamos a falar de cerca de 500 milhões de euros por ano. Os casos de fraude são os tais 5 milhões por mês, o que dá à volta de 50 a 60 milhões por ano, o que é 0,1% do Orçamento do Estado. Não é? Agora, o que isto causa, e isto é preciso dizê-lo, é um sentimento, algum ressentimento, e não nas classes médias ou nas classes médias altas, mas principalmente nas classes médias baixas. Eu cresci num bairro de classe média baixa, ao lado de um bairro de classe baixa, e percebi isso, que há muitas pessoas, efetivamente, de classe média baixa, que olham para o lado e veem pessoas que têm um nível de vida muito parecido com o dela, que obviamente trabalham e se esforçam, e depois olham para o lado e veem pessoas que têm um nível de vida muito parecido com elas, mas que não têm esse nível de esforço. E acho que é importante acalmar esse tipo de ressentimento entre as pessoas e por isso, estabelecer algumas regras parece-me ser importante para isso. Miguel. Vamos começar por aqui. Não é ressentimento, é que eu também conheço essa realidade social e é dentro dos próprios bairros sociais mais pobres que existe essa desmoralização. Acho que o Carlos está a apontar ao alvo errado. Não é uma questão das pessoas ficarem ressentidas, olha, aquele tem, eu não tenho. Não é isso. É as pessoas dizer, se eu ando aqui a esforçar-me para quê, se depois... Mas era isso que me referia já agora. É desmoralização. E é por isso que a questão aqui é mal colocada pelo
pelo Chega a tentar convencer as pessoas que 5 milhões de euros por mês é muita coisa. Não é. É pouco, claro. Não é. Não, Mas é do muito ponto pouco. de vista- é muito pouco. Do ponto Quantas de vezes vista nós da fazemos propostas moralização... que têm esse impacto orçamental e que não pode ser porque tem impacto orçamental? Mas, Pode lá ser, está, não é? mas eu não sou contra poupar-se até 5 mil euros. Eu até sou a favor de se poupar 100 mil euros. Não é isso. Eu sou dos primeiros que estou sempre aqui a dizer, acho que na última semana até dissemos isto aqui, que os orçamentos de Estado não são grandes, que há muita possibilidade de fraude e de roubar diretamente o orçamento de Estado sem ninguém se aperceber porque as quantias são enormes. Não me interpretem mal. Acho que essa não é a maneira de colocar o problema. O problema para as vidas das pessoas, dos portugueses pobres, que não têm acesso muitas vezes a estes subsídios porque já estão ali num limiar diferente ou porque não são fraudulentos, porque são transparentes com a sua própria vida, Sim. e olham para os seus vizinhos que têm acesso a esses subsídios e se calhar às vezes têm muito mais Mesmo património por uma do que questão de eles. justiça não pode acontecer. Ora bem, é uma questão de justiça, é uma questão de moralização e essa fiscalização é muito importante e essa condicionalidade é muito importante. Agora, há aqui, e uma vez mais também acho que o Carlos tem toda a razão, no que diz respeito aos emigrantes. Já existem programas de incentivo ao retorno mas dos são imigrantes. maus. O governo de Pedro Passos Sejamos Coelho sinceros. Mas não São vai ser a maus. PSU. o governo de Pedro Passos Coelho avançou um, É um programa António específico Costa deles. avançou o outro. Também não é com descontos do IRS, Não, que a malta não vai lá retorno. porque o diferencial é tão grande, também não dá. Não. Mas eu acho que, apesar de tudo, se as pessoas perceberem que o país as deseja de volta, eu acho que isso é importante. Se temos muito depois a fazer em termos políticos para os atrair, é fazer crescer o país economicamente. Só isso é que dá para as pessoas regressarem. Agora, há aqui muitos equívocos que o André Ventura está a tentar colocar em cima da mesa. Desde logo, a parte de que isto, que ele omite, que isto, de facto, é uma coisa que diz respeito apenas a prestações sociais não contributivas. Sobre as contributivas, claro, podemos ter uma grande discussão sobre outras coisas, mas estas é sobre as prestações não contributivas. E eu ouvi-o dizer, fazer umas declarações, em que ele dizia que isto tem que ser feito é como nos Açores, que ele ia, no fundo, dizer ao Luís Montenegro, isto tem que ser como nos Açores, onde houve um corte de 40%. E eu achei aquilo tão estranho, por uma razão. Achei mesmo estranho aquelas declarações. As regiões autónomas, nem as câmaras municipais, decidem o valor do RSI. O RSI é estipulado pela Lei da Houve um República. corte do número de pessoas a aceder. Não. Os 40% vêm de uma coisa ainda mais aldrabada pelo Ventura. Houve uma redução do número de beneficiários, mais Exatamente. fiscalização, não sei o quê. Mas isso não é 40%, isso é 51%. Mas o ponto não é esse. Então ainda mais. De onde é que vem os 40%? É porque como o RSI foi menos aumentado do que o limiar de pobreza, o RSI andava ali por 60%, 70% do limiar de pobreza em 2009, 2010. E com o passar dos anos, em 2024, passou a ser 40% do limiar de pobreza. Mas não houve corte nenhum, pelo contrário, foi aumentado. Não foi aumentado tão depressa como aumentou o limiar de pobreza. Portanto, vai haver aqui muito truque político e muita coisa que, enfim, diz lá o André Ventura, para ele falar sobre as coisas com o mínimo de transparência e rigor. Ele não perde votos. E ao menos começamos a tratar das coisas como deve ser. É preciso o apoio do Chega para isto avançar, já se percebeu. Então que façam isso como deve ser. A discussão é na sexta-feira. Obrigada às três. Até para a semana. Obrigado.